Deus abençoe todos os meus amigos, meus irmãos que nos assistem, que nos acompanham através das redes sociais. Que Deus possa iluminar o coração de todos. Eu quero pedir para os irmãos abrir suas Bíblias lá no livro da primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 7, aonde a palavra do Senhor fala os filhos de Deus e os filhos do maligno, os filhos de Deus e os filhos do diabo, né? É a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 7. Irmão, nós temos vivido um momento muito precário, muito difícil no Brasil. Há 2 semanas atrás foi o acidente da barragem lá em Brumadinho, Minas Gerais. E agora, né, ontem, uma grande tempestade que ocorreu no estado do Rio de Janeiro, podemos até dizer uma catástrofe, né? Uma catástrofe que matou 5 pessoas. Um vento de 110 quilômetros. Só faltou mais 8 quilômetros para se tornar um furacão, né? Porque o furacão, o vento só se torna um furacão quando é mais de 118 quilômetros. E o vento no Rio de Janeiro foi 110 quilômetros por hora. É um absurdo, irmão. É uma situação que eu não vou culpar o governo, não vou culpar as autoridades políticas, e sim alguns ou algumas autoridades religiosas que precisa pregar o evangelho. Isso para mim foi uma catástrofe muito grande, aonde uma senhora dentro de casa foi morta. Irmão, a palavra do Senhor diz em 1 João capítulo 3, versículo 7, diz assim: filhinhos, né, os filhos de Deus e os filhos do maligno. Aí você pode dizer assim: missionário, o que tem a ver essa palavra com o que aconteceu no Rio de Janeiro e Brumadinho? O que tem a ver isso com a catástrofe que aconteceu no Rio de Janeiro? Vamos ver aqui na palavra. A palavra do Senhor diz assim, ó: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Ele quem? Jesus. Lógico que nós não vamos se igualar com a justiça de Deus, mas está dizendo que aquele que pratica a justiça torna-se justo, porque procura fazer certo. Mas aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Escute bem. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Irmão, vamos entender essa palavra. Uma coisa é eu ser pecador, eu sou pecador, você é pecador. Outra coisa é eu viver praticando o pecado. Nós somos pecador quando nós somos nascidos de Adão. Mas quando nós nascemos de Deus, nós se tornamos justos. Porque Jesus
é quem nos justifica. É Jesus que justifica nossas vidas. Então a palavra do Senhor diz que não devemos deixar nos enganar por ninguém. Não deixe nenhuma religião lhe enganar. Não deixe nenhum ensinamento que não está na palavra de Deus lhe enganar. Não podemos viver enganado por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Irmão, o que é praticar o pecado? É aquele que todo dia comete o pecado. Não é aquele que peca, nós somos pecadores. Mas aquele que pratica, ou seja, que exerce o pecado, é aquele que não vive sem cometer o pecado. Pecadores, todos nós somos. Mas tem aquele que vive praticando o pecado, adulterando todo dia, se prostituindo todo dia, roubando todo dia, fofocando todo dia, porque a Bíblia fala, lá em Provérbios, que a palavra do Senhor batiza o fofoqueiro como o mexeriqueiro. É aquele mexeriqueiro que a língua coça para fofocar. Então, a palavra do Senhor diz que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E a gente vê que hoje tem pessoas que morrem de forma brutal, de repente adoeceu, morreu, acidente. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que os filhos de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Mas por que Jesus não tem desfeito ou destruído as obras do diabo na vida de muita gente? Porque muita gente vive praticando o pecado. Porque muitos têm vivido praticando o pecado. Irmão, se eu procuro agir com justiça, eu vou me tornar justo, porque Jesus me justifica. Ah não, eu estou na igreja, sou de Deus, eu estou na igreja, então eu sou filho de Deus. Não. Judas Iscariotes estava andando com Jesus lado a lado, mas não era filho de Deus. Ele projetava o mal no coração, na mente, no pensamento, nos desejos. Tem pessoas que estão na igreja, mas é soberbo, é arrogante, é orgulhoso, é prepotente, é cheio do eu. Ah, eu posso, eu consigo, eu tenho, eu possuo. Irmão, aí você pergunta assim, mas missionário, o que tem a ver a catástrofe de ontem, que aconteceu no Rio de Janeiro, a tempestade, com essa palavra? Irmão, a Bíblia diz que Deus fere a terra com úlcera, com maldições, com tumores, com punições. A Bíblia diz que Deus tem uma rixa com os moradores, com os habitantes da terra. Deus tem uma rixa com os habitantes da terra. O que é rixa? É uma rivalidade, é uma contenda. Por quê? Porque o homem vive pecando. O homem vive na prática do pecado. Filhinho, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica o pecado, aquele que pratica a justiça, Filhinho, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Porém, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado,
pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Amém? Pecado, irmão, não é apenas se prostituir, adulterar, roubar, né? Fofoca é do diabo, disse-me-disse é do diabo, soberba é do diabo, orgulho é do diabo. É ou não é? Tem gente que tem vergonha até de falar o nome do outro, porque é soberbo, não quer submeter. Tem irmão mesmo de sangue que não pronuncia nem o nome do outro irmão. Funcionário, trabalha na empresa, não falam com o outro. Isso é pecado. Soberba. Tem gente, irmão, que brinca com o sentimento dos outros. Isso é pecado. Olha, eu possuo, eu tenho. Quem era nós? Ai, meu Deus. Irmão, você é a mesma coisa. Se Deus não estiver na minha vida, nós não somos nada. Já não somos nada mesmo. Porque somos feitos do pó, do barro. Né? Principalmente o homem, né? Então o que acontece? Nós não podemos viver na prática do pecado. Pecadores todos nós somos. Mas não devemos viver apenas, ou melhor, não devemos viver na prática do pecado. Praticando, né? Tudo que você pratica, você aprende. E quando você aprende, você não consegue mais viver sem praticar aquele ato. Não é assim? Quem é viciado na pornografia, não fica sem pornografia. Quem é viciado no adultério, não fica sem adulterar. Quem é viciado na prostituição, não fica sem se prostituir. Quem é viciado no roubo, não fica sem roubar. Quando vê um dinheiro ou alguma coisa que não é dele, a mão coça. Nossa, aqui é meu. Quem é viciado na fofoca, não fica sem fofocar. Qualquer coisinha, não é? Vão para as ruas, vão para os lugares fofocar. Isso é pecado. Orgulho, soberba. Irmão que vê outros necessitados, não, sofra. Né? Tem uns que vê vídeo na internet. Ah, se eu estivesse lá, eu matava fulano. E às vezes não é crente. Né? De vez em quando as pessoas postam um vídeo aí de criança sendo espancada pelos adultos, né? Outros maltratando os animais. Ah, se eu estivesse lá, eu matava. Isso é pecado. Se você fala, porque já está na mente. Para Jesus, você já praticou o ato. A mesma coisa de você pensar, você já praticou para Jesus. Para Jesus, você já cometeu o ato. Se você pensou, ah, se eu estivesse lá, eu matava. Se eu estivesse lá, eu matava fulano. Essa pessoa que está espancando essa criança, que está espancando esse animal. Para Jesus, você já fez o ato. Para Jesus, você fez a mesma coisa que aquele homem ou aquela mulher fez com aquela criança, espancando aquela criança. Para Jesus você pensou, falou, imaginou. Para Jesus você já fez a mesma coisa que você fez, que aquela pessoa fez com aquele animal. Então, irmão, uma coisa é eu ser pecador, outra coisa é eu viver na prática do pecado. Uma coisa é eu viver pecando o dia todo, o tempo todo. Outra coisa é eu viver na prática do pecado. Tem irmão que não fala com o irmão, nem pronuncia o nome do irmão, ou da irmã, ou do tio, ou da tia, ou do pai, ou da mãe, do funcionário, né, da mesma empresa, que trabalha na mesma empresa. Não pronuncia. Tem pessoas que acham que Jesus, porque Ele é bom e misericordioso, vai deixar passar tudo que eu cometo, que você comete, ou que nós cometemos. Cuidado. Por que tem acontecido tragédia, catástrofes nesse país e no mundo todo? Porque as pessoas não têm tempo de buscar a Deus, só tem tempo de pecar, de praticar o ato do pecado. Irmão, nós temos que ter tempo para Deus, sobrar tempo para nós. Tem pessoas que podem ajudar o irmão necessitado na rua, ou seja onde for, e não ajudam, porque tem medo de fazer falta para ele. Não vou ajudar porque vai fazer falta, porque você é ímpio. Você está na igreja, mas não está em Jesus. E nem Jesus está em você.
Então, eu convido você a ler primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 10. Os filhos de Deus e os filhos do maligno. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Você é filho de Deus ou filho do diabo? Ah, não, missionário, eu sou filho de Deus. A Bíblia diz que eu sou filho de Deus se eu praticar a justiça. Se eu viver na prática da justiça, eu sou filho de Deus. Se eu viver na prática do pecado, eu sou filho do diabo. Está na Bíblia. 1 João capítulo 3, versículo 7 até o 10. Acabou. É você, não é você que decide, é as suas atitudes. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus manifeste o poder no seu coração. Preste atenção, preste atenção. Não é a sua palavra que vai testificar se você é filho de Deus ou filho do diabo. Não é a sua palavra de boca, é as suas atitudes, é o que você pratica diante de Deus e o que você pratica diante dos homens. Que Deus lhe abençoe e que Deus possa manifestar o poder dele na sua vida. Fiquem todos na santa paz e preste atenção, examine as escrituras, examine a palavra de Deus. Que Deus abençoe.